Boa tarde, né, terceiro ano? Vamos lá, né, continuar a nossa semana de aula. Hoje nós teremos aula de ciências e tabuada, tá? Então, tirem o livro de vocês de ciências, abram na página 49. Na página 49, hoje nós vamos ver os animais invertebrados, né? Os animais invertebrados são os que não possuem crânio nem coluna vertebral, né? Para vocês entenderem melhor, animais invertebrados são aqueles que não têm ossos, tá bom? Então, assim como os vertebrados dividem-se em vários grupos e podem viver tanto em ambientes aquáticos quanto em terrestres, fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole protegidos por conchas, os insetos e crustáceos, os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso. Existem milhares de tipos de invertebrados, de diferentes formas e tamanhos, né? Então aqui nós temos aí a imagem da barata, da minhoca, do mosquito, da estrela do mar e do caracol. Esses animais aqui são chamados de invertebrados. Por quê? Porque eles não têm ossos, né? A coluna do corpo, a cobertura do corpo dos animais invertebrados é muito variada. Existem aqueles que têm o corpo coberto por uma casca, como a lagosta, o camarão e a barata. Há os que têm um corpo nu, como a minhoca, e aqueles que têm conchas, como as ostras, os mariscos e os caracóis, né? Coloque aí na página 50 agora. Continuando. Invertebrados que vivem na terra, né? As borboletas, as aranhas, os caracóis, os tatuzinhos de quintal, são animais invertebrados que vivem na terra, né? Os invertebrados terrestres, eles podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como as minhocas, ou embaixo de pedras, como o tatuzinho de quintal. Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam, como as lesmas, outros têm penas e andam, como as formigas, que têm pernas, né? Tem pernas e andam, como as formigas e as aranhas. Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, os gafanhotos e os mosquitos. Estes pertencem ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas e capazes de voar. Tá? Então, os invertebrados que vivem na água, muitos invertebrados vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. São milhares as espécies de invertebrados que vivem nos mares. Eles podem viver nadando, flutuando no fundo dos oceanos ou fixos a um substrato, como os que vivem presos em rochas, né? Nós temos aí a estrela do mar, né? Que vive no fundo dos oceanos e se locomovem arrastando o corpo. A esponja do mar não se locomove, elas vivem agarradas em rochas no fundo do mar. E a lula, né, pode nadar nas profundezas ou próximo à superfície, à procura de animais que lhes servem de alimento, certo? Ainda na página 51. Você sabia que muitos dos invertebrados que vivem na água são usados na alimentação em todo o mundo? A maioria desses animais são classificados como crustáceos, né? E os mais conhecidos são os caranguejos, os camarões, os siris e as lagostas. São invertebrados dotados de uma carapaça protetora rígida, né? É uma casca dura, né? Esses são os caranguejos, camarão, né? A gente serve como alimentação, né, pra gente, né? Tem muitas pessoas que gostam de caranguejo, de camarão, né? Então são animais invertebrados. Alguns invertebrados podem causar sérios prejuízos aos seres humanos, como por exemplo a Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya, tá certo? Então esses são alguns dos animais aí invertebrados, tá certo? Então vocês vão responder aqui a página 51, duas questõezinhas aqui para vocês responderem, tá?
E logo após, vocês vão abrir agora, terminar de responder a atividade de ciência, você abre o livro de tabuada na página 24, tá? Na página 24 tem só uns probleminhas que vocês vão responder. Vocês vão contar quantos objetos tem, né, em cada grupo e vão fazer a subtração, tá bom? Então tem aqui, na primeira são os pirulitos, na segunda os lápis, na terceira as bolas e na quarta as flores e os vasos, tá bom? Então vocês vão responder essa atividade aí no livro de caligrafia da página 24, tá? Então essas são as atividades de hoje, gente. Até amanhã.